Nosso Lar segundo o Espiritismo, um projeto do Kardec Tube. Nós estamos no avançado da introdução desse projeto. Estamos tratando de um assunto muito importante nas obras de Kardec, que é a relação nossa de espíritos imperfeitos encarnados com os espíritos bons, os espíritos superiores, os anjos de guarda, os guias espirituais. Esse nosso estudo teve como intuito mostrar como o Espiritismo vê essa questão dessa relação, mostrando que todos nós temos espíritos superiores que nos guiam, que nos auxiliam, que eles sempre vão nos auxiliar, mas que esse auxílio não impede que a gente sofra as consequências das nossas escolhas, não impede que a gente passe pelas provas que a gente tem que passar, e não impede, inclusive, que a gente seja enganado por espíritos mistificadores, inferiores, fascinadores. Aqui falando mais restritamente dos médiuns, a gente tem mostrado textos em que deixam claro que mesmo que o médium seja uma pessoa boa, devotada a uma causa nobre, mesmo que o médium seja alguém que tenha uma missão, ele tem um auxílio dos bons espíritos também, mas da mesma maneira, isso não impede que no exercício da sua mediunidade ele não possa receber comunicações ruins e até mesmo ser enganado, obsidiado, fascinado. É muito importante que a gente entenda isso, já que isso tem uma ligação com o nosso projeto. Como a gente se propõe a avaliar criticamente a obra do Espírito André Luiz, a obra Nosso Lar, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo do movimento espírita, elas alegam que a gente está errado ao discordar de André Luiz, porque André Luiz ditou a sua obra através de um médium muito bom, missionário, caridoso, e que, portanto, na lógica falsa dessas pessoas, o médium não receberia comunicações apócrifas, com informações falsas e contraditórias que prejudicariam a doutrina espírita. Ora, é exatamente o que a gente está tentando mostrar nessa parte do nosso projeto. Mostrando que, mesmo que o médium fosse essa alma caridosa, esse missionário, ele poderia sim ser enganado, receber comunicações com conteúdo falso, ser fascinado por algum espírito mistificador, que é exatamente o que esse projeto vai mostrar, comparando o conteúdo da obra e o comportamento desse espírito que ditou a obra com os textos de Kardec, deixando muito claro que o médium Chico Xavier recebeu sim uma obra e várias obras através desse espírito com conteúdo falso, mostrando no contexto do comportamento, das ideias, nas respostas desse espírito, que se tratava não só de um espírito que estava enganado, inferior, mas um espírito pseudo-sábio, fascinador, que procurou dominar o médium, enganar o médium com informações falsas. Que é o que a gente vai procurar mostrar analisando esta obra. Mas a gente encerra hoje esse assunto tentando deixar claro com os textos que a gente mostrou nessa etapa da introdução esta verdade, de que mesmo que o médium seja uma boa alma caridosa, ele está sujeito a ser enganado.
E, portanto, a gente não pode abrir mão da análise crítica severa do conteúdo daquilo que um médium recebe. A gente vai encerrar essa fase, porque a gente entende que esses poucos textos já deixam isso muito claro, com um último texto que está na Revista Espírita de agosto de 1863, intitulada Perguntas e Problemas. O assunto é mistificações. Diz Kardec, então, nesse seu artigo da revista, abre aspas, uma carta de Locarno contém a seguinte passagem. Para mim, a dúvida seria impossível, pois tenho uma filha muito boa médium e meu próprio filho que escreve. Mas, ele recebeu tão cruéis mistificações que seu desânimo contagiou-me um pouco, sem contudo perturbar a nossa crença tão pura e consoladora, malgrado os pesares que experimentamos quando nos vemos enganados por respostas decepcionantes. Por que então Deus permite que os bem-intencionados sejam assim enganados pelos que deveriam esclarecê-los? Vejam que interessante o contexto que esse autor diz na carta e a pergunta que ele abre, muito importante e ligada ao assunto que a gente está tratando. Então, eles creem no Espiritismo e ele tem na própria família 2 filhos que são médiums, mas ele conta que esse filho recebeu mistificações. Esse filho foi enganado por espíritos. E foi uma enganação, uma mistificação tão marcante, tão forte, tão cruel, que isso deixou ele, esse médium, esse filho, desanimado, mexido. E acabou também mexendo com o pai. Eles não chegaram a deixar de acreditar e seguir as ideias espíritas, mas eles ficaram decepcionados, tristes, mexidos. E ele deixa o mais claro ainda o motivo disso com a pergunta que ele faz aqui no final dessa nossa imagem. Porque, afinal de contas, eram pessoas bem intencionadas e foram cruelmente enganadas pelos espíritos. E esse é o questionamento que ele deixa. Por que Deus permite que os bem intencionados sejam enganados? Ora, é exatamente o que a gente está tratando nesses últimos vídeos. Vejam que o médium bem intencionado ser enganado é um fato. A questão é entender por quê. Mas então aquelas pessoas que acham que o médium bem intencionado não será enganado, elas estão erradas, porque há fatos que demonstram isso. Como esse exemplo desta carta. Agora a questão é a gente entender por que isso acontece. Uma vez que isso é um fato, isso acontece. Vamos ver agora a resposta para essa questão. Segue o mesmo texto, abre aspas. Resposta. Derramando-se o mundo corpóreo pela morte no mundo espírita e o mundo espírita derramando-se no mundo corpóreo pela encarnação, daí resulta que a população normal do espaço que rodeia a Terra é composta de espíritos provenientes da humanidade terrena, sendo esta humanidade uma das mais imperfeitas, não pode dar senão produtos imperfeitos. Eis a razão por que em torno dela pululam os maus espíritos. Pela mesma razão, nos mundos mais adiantados, onde o bem reina sem partilha, só há bons espíritos. Admitindo isto, compreender-se-á que a intromissão tão frequente dos maus espíritos nas relações mediúnicas é inerente à inferioridade do nosso globo.
Aqui corre-se o risco de ser vítima dos espíritos enganadores,